Oi, pessoal. Atendendo a pedidos, pelo menos um pedido, hoje eu vou dar algumas dicas de conservação de livros para vocês. Nada muito complicado, a gente só vai tratar mesmo de como não destruir livros. Eu sei que muitos de vocês devem estar com livros da Biblioteca da ECA e de outras bibliotecas emprestados já há algum tempo e talvez ainda demore para vocês devolverem. Então, não custa prestar atenção em algumas dicas que podem servir também para os livros de vocês, né? Lembrando sempre, antes de qualquer coisa, que livros existem para serem lidos, livros existem para ser usados. Então, os livros de uma biblioteca que são emprestados e manuseados por muita gente ao longo de muitos anos, eles sempre vão ter algum sinal de uso. Aqui vocês podem ver, nessa prateleira aqui, de lá da biblioteca da ECA, nós temos livros bem novinhos, inteiros, e já temos livros bastante usados, com sinais, né, com pequenos danos. Esses aqui que tem essa tarjinha branca, isso é uma fitinha que a gente colocou no livro, a gente amarrou o livro para evitar que a encadernação, que já está meio solta, se solte ainda mais, ou que caiam folhas. Isso até que a gente tenha condição de recuperar esse material. Porque a gente recupera. Né? Isso é outra coisa interessante de se observar. Dá para consertar. Esses 3 livros eles foram recuperados pelo próprio pessoal da oficina de encadernação e conservação da Biblioteca da ECA. São nossos funcionários que têm formação, fizeram cursos para isso. Eles pegam um livrinho estragado e pronto. Né? Esses 3 livros aqui eles estão perfeitamente recuperados e provavelmente ainda vão durar muitos anos na biblioteca. O que a gente tem que evitar é exageros, né? Isso aqui, por exemplo, é um livro rasgado. Tem conserto, a gente consegue consertar, né? Mas vamos tentar evitar. Então vamos ver então o que a gente não deve fazer. Primeira coisa, rabiscar, grifar, fazer anotações, passar canetinhas marca-texto. Não dá. Né? Eu sei que tem gente que fala que gosta, que acha bonito, né, encontrar anotações que outras pessoas fizeram. Até pode ser, se é no seu próprio livro, ou se você, por exemplo, compra um livro num sebo e ele vem com anotações interessantes do seu antigo proprietário, né, eventualmente um poeta. Mas, olha, esse tipo de anotação, de intervenção em livros de uma biblioteca, eu não conheço ninguém que aprecie. Pessoa que precisa desses livros para estudar, para fazer sua pesquisa. Eu não conheço ninguém que goste de ler um livro nesse estado. Tá? Então, isso não dá para fazer. Isso é vandalismo e não deve ser feito. Se todo mundo vai colocar um pouquinho da sua intervenção aqui, em pouco tempo esse livro não tem condições de ser recuperado. Mesmo o lápis. Tem gente que fala, mas o lápis não pode? O lápis apaga. Sim, apaga, mas alguém vai ter que apagar. E os funcionários da biblioteca têm outras atividades para fazer. Eles não podem ficar apagando as anotações a lápis que as pessoas fizeram. Até porque esse processo de apagar o lápis também pode deteriorar o livro, pode rasgar o papel, pode até apagar a própria impressão do livro, dependendo da qualidade dela. E uma coisa importante, a gente tem relatos de pessoas que são disléxicas que dizem que elas simplesmente não conseguem ler um livro que tem anotações ou grifos. Não é que seja desagradável, elas simplesmente não conseguem. Então, isso aqui é algo que, sim, devemos evitar. As pessoas às vezes perguntam: mas vocês não fazem nada? Fazemos. Quando a gente tem condição, a gente percebe que a pessoa que acabou de devolver o livro foi ela que fez esse tipo de coisa, dependendo do estado, a gente pode até cobrar. A gente exige que o livro seja reposto, quando é possível verificar quem é o responsável pela, por essa beleza toda.
Outra coisa, não adianta eu falar para vocês que não tomem café, nem chocolate, nem comam perto dos livros da biblioteca, porque eu sei que ninguém vai fazer isso. Mas não custa tomar um pouco de cuidado, né? Não tem cabimento você apoiar a sua xícara de café, usá-la como marcador de página no livro, porque pode acontecer, o resultado disso pode ser isso aqui. Observem, é uma mancha. E esse aqui nem está tão ruim, dá para ler. Em alguns casos, isso pode simplesmente destruir o livro. Chocolate, alimentos, qualquer coisa gordurosa, procurem não derrubar do livro, não manusear o livro da biblioteca com a mão suja de chocolate ou qualquer coisa assim. Chuva. Isso acontece demais na biblioteca. As pessoas chegam e entregam um livro molhado, porque, enfim, começou a chover, elas estavam com o livro, não tinham guarda-chuva, se molharam. Bom, vamos evitar isso, né? Não custa quando a gente sair de casa com um livro que não é nosso, que é de uma biblioteca, ou mesmo com os nossos. Leva um saquinho plástico dentro da bolsa, tenta proteger esse livro. Eu, às vezes, enfio debaixo da roupa, né? Para não molhar muito. Esse aqui é um livro, coitadinho, que foi molhado. Ele ainda está no acervo, ele pode ser lido. Mas está bem estragado, né? E dependendo do grau de água, da quantidade de água que esse livro recebe, às vezes nem dá para recuperar. Tem muitos casos que a gente tem que cobrar a reposição do livro para as pessoas. As pessoas ficam muito chateadas porque elas consideram que não é culpa delas, que elas tomaram chuva, mas enfim, não dá, né? Se estragar um livro que tomou chuva, porque caiu na água, ele precisa ser reposto. Às vezes também o livro que foi molhado, ele, ele atrai fungos. E isso é pior ainda para a conservação do livro e dos demais livros da biblioteca. Outra coisa, mesmo se não chover, a sua mochila contendo garrafinha de água, lanchinho, chocolate, não é o melhor lugar para você carregar um livro da biblioteca, porque acidentes podem acontecer. Essas embalagens podem se abrir, a garrafinha pode vazar, e isso pode destruir um livro que não é seu. Né? Então, bastante cuidado com isso. Esses acidentes são muito comuns. Outra coisa, muito cuidado com objetos dentro de livros. Não coloquem clipe de metal numa página de livro, mesmo que vocês pensem, não, por pouco tempo. Porque às vezes a gente esquece o clipe dentro do livro. Esse clipe enferruja, isso pode acontecer muito rapidamente e deixa marcas bem feias e, dependendo do caso, pode até rasgar a página do livro, né? Então, clipe não é uma boa ideia. E outros objetos também, não é legal colocar nada dentro de livro, porque a gente não sabe o que pode acontecer, né? Isso aqui eu coloquei a fonte, essa imagem não é nossa, é dessa biblioteca aqui. Se vocês quiserem depois, vocês podem dar uma olhadinha. Manuseio. Manuseio de livro, muitas vezes sem nenhuma má intenção, pode causar danos. Né? Isso aqui, por exemplo, é uma dica legal para quando vocês tirarem livros das prateleiras, tanto em casa quanto em qualquer biblioteca. Nunca puxem dessa forma, aqui pelo alto, com o dedo, porque isso com o tempo, e às vezes com bem pouco tempo, dependendo da qualidade da encadernação, vai estragando, isso aqui começa a rasgar. O jeito certo é por aqui, olha, puxa pelo meio do livro. Às vezes a gente precisa empurrar os vizinhos dele, né? Para conseguir um espacinho para puxar o livro. A primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, não, que absurdo, ninguém nunca vai lembrar de fazer isso, né? Porque o normal parece que é puxar por aqui. Mas a gente acaba se acostumando. Eu mesmo outro dia observei que eu já meio que me acostumei a puxar o livro do jeito certo.
Se vocês me encontrarem na biblioteca puxando dessa forma, podem me dar bronca. Tá? Mas é sério isso aqui mesmo. Uma coisa simples, que se a gente lembrar, ajuda bastante a conservar os livros. E, claro, há coisas muito erradas que a gente não deve fazer, né? Dobrar o livro desse jeito, virar o coitado do avesso, isso aqui vai estragar a encadernação, pode fazer o livro todo despencar. Livro não é revista, livro não é para ser segurado dessa forma, tá? Que mais? E muito cuidado com intervenções amadoras. Às vezes a gente quer ajudar, a gente quer consertar aquele livro e acaba piorando a situação, né? Uma das coisas que muita gente faz, sem qualquer má intenção, é colocar um durex na página que está rasgada, na capa que está solta. E aí olha o que acontece, né? Esse durex ficou aqui por muito tempo e comprometeu essa página do livro. É mais fácil a gente consertar o livro que foi rasgado, porque a gente sabe, a gente tem técnicas e materiais adequados, do que tentar remover o durex que foi colocado de uma forma inadequada. Então, não façam isso. Se acontecer de vocês pegarem um livro rasgado, ou se vocês mesmos rasgarem a página do livro, não faça nada. Devolve, avisa a gente que o livro foi rasgado, que a gente recupera, não tem nenhum problema. E técnicas de limpeza também. Não vamos tentar limpar os livros, não. Deixa que quem sabe limpar cuida disso. Quando vocês... Porque às vezes uma limpeza feita de forma inadequada pode estragar o livro e, dependendo do produto que for usado, pode fazer mal para a pessoa que está limpando. Então, agora, quando a gente sair desse isolamento e vocês puderem devolver os livros que estão com vocês, não se preocupem, a gente vai cuidar deles. Eles vão ficar em quarentena, eles vão ser higienizados do jeito correto, que eu nem sei explicar para vocês, mas tem um jeito correto. Aqui está a fonte dessas imagens, tá? Outra coisa, muito cuidado com informações sobre conservação que vocês achem por aí. A gente vê muito vídeos no YouTube de pessoas simpáticas, bonitinhas, ensinando como limpar, como cuidar dos seus livros. Cuidado! Essas dicas que eu acabei de dar são dicas de uma biblioteca, e da biblioteca da ECA, que já tem uma certa tradição no cuidado com os livros. A gente tem uma oficina de conservação e encadernação já há muitos anos, com funcionários habilitados que fizeram cursos e que sabem o que estou falando. Eu nunca fiz curso disso, mas eu estou reproduzindo o que os meus colegas me passaram. Tá? Então, gente falando de conservação, observem quem é. Trabalha, a informação veio de um arquivo, de uma biblioteca, de um museu. Essa pessoa tem uma formação, é um conservador, é um bibliotecário que conhece o que está falando, tudo bem, mas não dá para ir atrás de informações muito amadoras, de pessoas que nem sempre sabem o que estão dizendo. Às vezes elas têm boa intenção, mas o que elas estão dizendo pode funcionar na casa delas, mas não são orientações corretas, né? Tem informações erradas e informações que estão meio certas. Não é que esteja errado, mas não se aplicam a todas as situações. Algumas informações que a gente vê podem até ser perigosas e nocivas para o livro e para a saúde das pessoas. Eu cheguei a ver um vídeo no YouTube de uma mocinha muito simpática, dessas blogueiras que falam sobre livros. Ela ensinava a limpar o livro passando um pincel no corte do livro, que é correto, a gente faz isso. Só que ela fazia isso perto do rosto dela, para mostrar para a câmera, e ao lado da estante, ou seja, ela estava espalhando pó nos outros livros e respirando esse pó que ela estava espalhando. Não é o jeito certo de limpar um livro. Se vocês tiverem dúvidas em relação a isso, conservação, limpeza de livros,
falem conosco. Vocês podem entrar em contato com a Biblioteca da ECA e pedir dicas, se vocês acharam uma informação qualquer por aí no YouTube, no Facebook, podem perguntar para a gente se está correto ou não. A gente tem pessoas habilitadas que podem dar essa informação para vocês. Aqui tem algumas fontes de informação, às quais vocês podem recorrer, né? Informação profissional sobre conservação. Tem aqui esse projeto Conservação Preventiva em Bibliotecas e Arquivos. São várias apostilas em PDF que pode baixar gratuitamente. O Arquivo do Estado de São Paulo também tem algum material. E no blog da biblioteca a gente tem esse post aqui e mais alguns que a gente fez tratando de conservação. Se vocês fizerem uma busca conservação, vocês vão achar alguma informação sobre isso. Certo? Então, qualquer dúvida, falem conosco. Obrigada.